achava que ter empresa tirava a paz das pessoas. Pode acelerar. Desenvolvimento humano. Quanto melhor você é, melhores são os resultados da sua empresa. Por isso que eu estou nessa edição do Pode Acelerar aqui com duas grandes especialistas em desenvolvimento humano, mulheres empreendedoras, experts que eu admiro muito, que é a Tassi Carvalho e a Zora. Sejam muito bem-vindas, mulheres maravilhosas, poderosas. Obrigada. Um Prazerzaço. Conta para nossa audiência um pouquinho do background, da história, né, ali, da expertise de cada um de vocês, que eu tenho certeza que esse nosso papo aqui vai render excelentes insights aí, reflexões para os donos e donas de empresas que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui agora. Quer começar, Daniel? Não, pode ir. Para o ímpar. Vamos já fazer um combinado. Sempre começar por você, que aí tá tudo certo. Maravilhoso. Já pôs um processo, hein, Zora? Não aguento. Se não criar um método. Parece um pouco dominante. Um dominante disfarçado, né? Mas vamos lá, é um prazer falar dessa história tão linda. Eu tenho uma empresa que é a Essente Academy Evolução Humana. É uma empresa que nasceu a serviço da evolução do ser, né? E ela nasceu na pandemia, basicamente. Eu só atendia, eu vim de um movimento com várias empresas e vários tipos de negócio. Eu tive um burnout, porque eu não tive, na época, um Marcos para me trazer informações de como gerenciar e não se matar durante um processo de empresa, né? Você não tinha esse serviço ainda para ofertar. E aí, eu prometi para mim que eu ia ter uma profissão tranquila, com paz, que eu ia atender as pessoas, que era a paixão da minha vida, era o desenvolvimento humano, desde coach, PNL, a própria psicologia, várias áreas, constelação, apometria, vários segmentos, né, dessa área. Eu sempre fui apaixonada por isso, mas eu era empreendedora, era empresária, eu tinha várias clínicas, e aí eu resolvi transitar, porque eu queria ter paz, porque eu achava que ter empresa tirava a paz das pessoas. Eu falei, não, eu vou ser autônoma, vou atender e nunca mais vou empreender. Tadinha. Oh, piada. Sangue empreendedor não tem o que fazer. Verdade. Aí, e isso aconteceu. Eu atendi, fui atendendo as pessoas e desenvolvi um método antes da pandemia, né, bem antes, de atendimento individual. Eu atendia 2 vezes por mês em casa, tinha um alto valor, eu cobrava 60 mil por atendimento, atendia 2 vezes por mês. Eram 4 dias no mês atendendo, e ali era lucro praticamente total, porque eu atendia na minha casa, eu tinha uma assistente, pronto. Margem, né? 90%. 90%. Essa margem é boa, hein? 90% de margem. Eu falei, o quê? Isso é o céu. Tinha tempo para ficar com a minha família, com o marido, e dar atenção para as outras áreas da vida que eu não dava no momento que eu estava desequilibrada. Eu falei, vou atender e vou levar isso para as outras pessoas também, que era meio que uma análise da existência. O que a gente está fazendo aqui, nosso propósito, as missões. Sou muito apaixonada em você entender quem é você e qual a sua potência, né? E reconectar com uma fonte sagrada. Esse era o contexto. E assim foi. Chegou na pandemia, eu com a agenda lotada, não tinha agenda até 2025, porque os próprios clientes remarcavam e traziam outras pessoas. Me deu uma angústia do tipo egoísta. Como que você tem um ouro desse na sua mão e não espalha isso para outras pessoas viverem também? Vendo gente quebrando, pessoas longe das suas famílias, mães que não tinham um trabalho que pudesse também dar atenção para os seus filhos. E eu tinha aquele modelo lindo, totalmente sustentável e sozinha, porque era uma metodologia única. Eu falei, eu preciso levar isso para o mundo. Eu preciso que outras pessoas também tenham. Foi uma crise existencial maravilhosa. E ali eu decidi que assim seria. Aí comecei a buscar pessoas que tivessem no empreendedorismo, mas de uma forma mais leve do que aquela que eu tinha experienciado há um tempo atrás e que eu não queria mais. E aí eu comecei a assistir
os seus vídeos, me lembrei de quando a gente se encontrou no Tony Robbins, em Palm Beach. Verdade, 2013, por aí. Por aí. E aí eu lembrei do seu propósito, a questão da gestão, da empresa, o sangue nos olhos que você tinha. Eu falei assim, eu vou atrás dele. Onde será que ele está? Aí te encontrei, comecei a assistir os vídeos, eu falei, eu quero ir para esse lugar. Porque eu fui em outros lugares que trabalhava só marketing digital, mas eu não via negócios ali. Eu via produtos que eles lançavam, eu falei, mas isso não é negócio, isso não é sustentável, né? Uhum. E eu queria algo real. Mas eu também precisava certificar aquilo, eu queria que o MEC aprovasse, eu queria ter um fundamento muito sólido, porque eu tinha certeza que eu precisava levar aquilo para o mundo, que muitas pessoas precisavam ter acesso a esse método para trabalharem com isso nas suas vidas. Aí conheci Zorinha. Olha a coincidência, né, a gente aqui hoje. Conheci Zorinha. Zorinha me ajudou a fazer esse processo para certificar e estruturar todo esse programa. E a gente começou a levar os cursos, os serviços, os programas para... Agora a gente já tem quase 5 mil alunos de 1 ano e meio para cá, né? Foi tudo muito rápido. Legal. A empresa cresceu muito, eu entrei no acelerador e agora no Giants, e aí agora era só eu, antes era eu e uma assistente, aí trouxe marido, aí a família começou a ajudar, aí a gente começou a fazer tudo e agora a gente já tá com 25 pessoas. Uau. E agora a gente tá buscando os líderes, que a gente tá na fase 2 Aham. para 3 ali, sabe? Pessoas e processos, equilibrando tudo, achando as melhores pessoas alinhadas aos valores. Semana passada, dia 14, que teve o Day Training, a gente uniu o grupo, a gente ficou 13 e 14, mas no final foi tão intenso que a gente nem conseguiu entrar para assistir. Tamanha intensidade que foi ali de um falar com o outro, os planos que ia ter, foi um engajamento incrível do grupo. E aí agora é levar isso para o mundo com mais intensidade, porque tem mais pessoas juntas aí, né? E aceitação maravilhosa, as pessoas tendo resultado rápido, e aí que empodera pra gente ir lá e continuar esse propósito, né? Que é mais que uma empresa, né? Nós somos gigantes por propósito. Que legal, né? que legal. Que faz a gente ultrapassar cada etapa, porque não é tranquilinho nesse início, né? Tem bastante trabalho. Não, antes de ficar bom é péssimo. Fica ruim pra caramba. É isso aí. A Aline e a Lilica falam, é que nem meu casamento com o Marcos. Hoje é ótimo, mas no começo era péssimo, era terrível. Então eu falo, empresa é assim, antes de ficar bom, vai ficar uns anos sendo ruim. E eu tô nessa fase do desapego, tava conversando com a Zorinha, né? Eu tô nessa fase do desapego daquele conforto de atender e pra montar time, legal. Né? E bacana. Agora é essa fase que tá valendo muito a pena. Então você pegou ali o seu método, né, de atendimento, desenvolvimento humano, transformou numa metodologia com a ajuda da Zora e virou uma empresa de educação aí que está crescendo, certificando pessoas a usar o método que você vem usando. Exato. Inclusive tem amigos que te adoram, assim, vários, né, tá? Assim, uma que eu lembro agora aqui é a Dani Note. Nossa, ela te ama, ela te acha a guru das gurus das gurus. Super te adora. Então, parabéns pelo seu método. Você é uma grande mestre de desenvolvimento pessoal e tenho certeza que você vai nos abençoar muito com o seu conhecimento aqui. E você, Zora? Conta aí pra gente um pouquinho de você. Bom, eu sou Zora Viana. Que horas são, né? Isso aí já pegou. A Rai já me mandou fazer um quadro com isso. Que legal. Bom, brincadeiras à parte. Eu sou psicóloga de formação, mas sempre fui apaixonada por ter resultado proporcional ao meu esforço. Eu nem sabia que isso era empreendedorismo, mas desde muito nova eu tenho essa visão, né? Eu tenho esse desejo. Às vezes eu acho que isso são coisas que nascem com algumas pessoas e nasceu comigo. Então eu fiquei o tempo todo buscando uma atividade profissional, mesmo estudando psicologia, que me desse essa possibilidade, né? Como é que eu podia ter resultado proporcional ao meu esforço? E a primeira atividade profissional remunerada que eu tive foi como treinadora já de pessoas. Então, eu trabalhei no corporativo por 7 anos, trabalhei em 2 empresas e desde os 18 anos eu treino pessoas. E isso mexeu muito com o meu jeito de funcionar, de maneira geral. Eu sou uma pessoa que acredito muito no desenvolvimento humano. Acredito que todo mundo é capaz de aprender o que quiser, porque é uma questão de modelagem, né? Só que tem que querer.
né, para fazer esse movimento. Depois de 7 anos no corporativo, começou a me dar um comichão e eu falei, não, gente, eu vou dar uma chance para psicologia. Na minha cabeça prepotente, né, ali saindo da adolescência, indo para a fase adulta, eu vou dar uma chance para psicologia. E desde o início eu comecei a trabalhar com coaching. Então, os primeiros 5 anos do nosso negócio, da Universidade Corporativa Atitude Emocional, a gente começou como uma consultoria. Então, era eu fazendo trabalho 1 a 1, e a minha primeira ideia de escala foi de trazer outros coaches. Só que como eu sempre fiquei 70% do tempo atendendo, eu não tinha espaço mental para escalar a empresa. Então, a gente escalava muito nas mídias, mas assim, a gente crescia, né? No 1 a 1. Então, eu cheguei a ter 10 coaches trabalhando comigo, todas atendendo período integral e prestando consultoria para algumas empresas que eu já tinha relacionamento e tudo mais, fazendo treinamentos em company. Até que chegou um momento que as pessoas começaram a me pedir para ensinar o jeito que eu fazia coaching. E aí eu falei, gente, mas tem tanto curso de coaching, por que vocês querem aprender comigo, né? A gente sempre passa por um episódio da síndrome da impostora, não tem jeito, né? E aí eu falei, tá bom, vou testar. E aí eu organizei muito rápido, porque eu sempre criei treinamento, desde os 18 anos eu crio treinamentos. Então eu organizei e comecei a ensinar, isso começou a ganhar muita força, e o processo foi amadurecendo até que eu percebi que o meu resultado ensinando vinha muito mais rápido e tinha muito mais poder de escala do que eu aplicando. E nesse processo, inclusive, é algo que nós temos em comum, né, na nossa história. Eu tomei a decisão e a gente fez uma transição, fizemos um rebranding na empresa e paramos de fazer atendimento 1 a 1 e começamos a concentrar nas nossas formações. Então, a Uniae é uma edtech, porque hoje as nossas formações são 100% online, que capacita profissionais da área do desenvolvimento de pessoas. Então, a gente forma mentores, consultores, treinadores, professores digitais. E a gente tem o braço da consultoria, porque também tem um pouquinho de apego, né? mas quase nada, né? Mas o que eu consegui fazer, e sou muito grata por, né, ter exercitado esse desapego, foi de formar um time interno. Então, hoje eu tenho um time de consultores que presta uma série de consultorias de criação de cursos, criação de metodologia, chancela de extensão universitária, porque a gente também sou sócia da Faculdade Brasília, então a gente faz esse processo de intermediação e criamos pós-graduações, MBAs para empresas, enfim, a empresa, né, decolou de maneira muito intensa e no último ano a gente começou a sentir o impacto de gestão, né? Porque aí você cresce, fala, Jesus, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Aí a gente conhece o Marcos, resolve, aí a gente precisa, meu Deus, o que eu faço com todo esse dinheiro que tá entrando na empresa? Enfim, brincadeiras à parte, a gente aprendeu muito, né, com vocês no último ano, isso potencializou, a nossa empresa dobrou nos últimos 3 anos, todo ano a gente dobra, e é um crescimento consistente, não é dobrou a empresa, mas tá bagunçado, não, tá dobrando, tá consistente e a gente tá conseguindo enxergar o longo prazo. É aquele crescimento que você cresce, mas tá se preparando para o próximo crescimento, Isso, né? Exatamente. Você tá crescendo e azeitando, ajustando a operação, isso te permite te dar outro salto. É um crescimento um pouco mais estruturado, né? Não é perfeito, é cheio de dores, mas é um crescimento sem caos, eu diria, né? Porque eu acho que um ou outro ruído de crescimento é diferente daquela bagunça generalizada, aquele caos. E não se sustenta, né? Não se sustenta, então, exatamente. Hoje a gente consegue enxergar os 5 anos, os 10 anos, e isso é muito poderoso, né? Total. Meninas, olhando para a vasta experiência com vocês desenvolvendo pessoas, eu sei que a gente tem bilhões de pessoas no planeta Terra e as pessoas têm muitas singularidades, né? Mas qual é o grande bloqueio que vocês, de acordo com a experiência de cada uma, que vocês percebem que o ser humano mais tem? Sabe? Eu sei que são vários, mas olhando para a sua prática de desenvolver pessoas, qual foi o bloqueio que mais apareceu assim nas pessoas? O que vocês acham que o ser humano mais tem que superar? Já para começar, O método está definido.
Eu vou falar especificamente o que exatamente é o trabalho, porque depois de tanto atender, eu falei, se eu não for aqui, não vai. Que é a reconexão com a essência da pessoa. Porque eu estudo a anatomia da alma. Então, a gente tem o quaternário inferior, que são os corpos físico, energético, mental e emocional. E tem a tríade superior, que é a nossa centelha divina, a nossa essência mais sagrada, Deus em nós. E quando não é esse Deus em nós que nos move, e sim o ego que está dentro desse quaternário, cheio de deformidade, necessidades muito intensas de segurança, de inovações, são insatisfações muito constantes, nunca a pessoa está em paz. A prosperidade, ela até pode chegar a algum tipo de crescimento, mas ele traz com ruído e com perda de saúde, perda de relações, muitas vezes. Então, o grande foco, no meu entender, o que eu faço hoje, ensino, é como a gente limpa essas memórias que estão nesse quaternário inferior, nessa formação desse ego, e reconecta essa pessoa que ela tem de mais puro e mais sagrado. Onde tem força, onde tem poder, amor, sabedoria, onde tem a criatividade, onde tem toda a potência desse ser. Então, o grande foco é a reconexão com essa fonte, para que ela comande a sua vida, que ali tem sabedoria, né? Então, não é uma ação desordenada, é uma ação consciente. Não é falar com as pessoas de qualquer forma, é falar com amor. É você crescer não de forma desordenada, é você evoluir, dando um passo de cada vez, aceitando a sua humanidade, aceitando as condições que você tem. Então, quando você amplia essa consciência e traz para a pessoa, ó, aqui é o seu mapeamento, aqui é a sua sombra que a gente vai ter que iluminar, aqui é a sua luz que você vai potencializar. Quando ela tem essa clareza, né, eu chamo de mapa, inclusive é o método, né, mapa, mentalidade consciente, alinhamento de vida atual, autoconhecimento potente, progresso constante, quântico e ações sagradas, né, o mapa. No acróstico ali, né? E quando a gente aplica isso, a pessoa... Eu não sei te explicar, é impalavrável. Gostei dessa palavra. Você fundou uma palavra no dicionário, Tassi, impalavrável. Tem uma palavra que eu fundei também, que é para definir o meu processo de evolução, né? Que eu falo que eu despiorei muito, né? Porque o homem, ele não fica bonito, ele despiora. Então, entendi. Eu despiorei muito, né? Então, estamos juntos fundando palavras no dicionário, né? É a liberdade poética de quem ensina, né, tá? Legal, então, a minha leitura é assim, né? As pessoas estão muito centradas no ego. Sim. E não estão centradas ali na essência, e isso acaba criando uma vida conturbada, né? Isso é muito realidade para os empresários, porque eu já tive dificuldade de dormir. Eu tava com milhões no banco, tava com patrimônio, com sucesso profissional, mas você vive pilhado, vive estressado, vive angustiado. Eu me lembro, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um certo período que eu até tomava remédio para dormir, porque era sempre ali na neura, na busca. E a gente tem que tomar cuidado com essa pilha na busca do sucesso para ela não cruzar o limiar ali, né, não cruzar a linha do saudável, da sanidade, onde começa a atrapalhar ao invés de ajudar, né? Porque ficar pilhado em busca do resultado é bom, né? Desde que não ultrapasse essa linha, que isso passa a ser ruim, né? E para você? E essa linha é muito individual. É individual, né, Zora? Não, que legal. Às vezes a gente fica assim, não, mas eu vou usar o modelo de fulano, o padrão de ciclano, e você tem uma linha que é só sua. Né? Só sua. Que legal. Assim, eu vejo bastante isso acontecer. Acho que um bloqueio e um motivo para isso que me chama bastante atenção, tem um lema nosso lá na UniAE que é assim: primeiro você escolhe a vida que você quer, depois a carreira que cabe nela. E normalmente a gente escolhe a carreira muito cedo, a gente escolhe a carreira 18, 19 anos, e aí a gente vai e não para pensar naquilo. Aí chega na crise dos 30, ou crise dos 27, né? 27 a 30 anos, depois na crise dos 40, a gente começa a fazer eu esse tô nessa movimento. aí que você falou. Entendeu? A Suzana já próxima, né? Entre 27 e 30, né? É claro. E eu percebo que as pessoas começam a fazer esse questionamento, que vai muito ao encontro do que você disse, né? De, tá, mas
que mais, né? Para que eu tô aqui? Então, acho que um movimento muito importante que a gente precisa fazer, inclusive como empresário, é estar aberto para esses questionamentos. Porque eu acho que a gente entra tão forte no crescimento e olhar para o próximo ano e o próximo nível, quantos % eu vou crescer e tudo, e a gente para de se perguntar para que essa empresa existe. Eu acho muito bonito o quanto você trabalha a questão da missão, da essência, da cultura da empresa, porque isso faz o próprio empresário construir esse pensamento dentro dele, de por que eu estou enfrentando esse desafio. Eu vivo brincando com o meu time, eu falo, ai gente, acho que eu vou voltar a ser só consultora, vou pôr alguém aqui na minha cadeira de CEO, porque é muito mais fácil, né, do que ficar num movimento de constante crescimento. E eu percebo que isso é um bloqueio. Quando a gente evita olhar para isso, quando a gente resiste olhar para essas crises existenciais, né, foge. E a gente passa muito tempo fugindo delas, né? Sim. Principalmente dona de... Olha muito para o mercado, olha muito para fora, mas não olha para dentro, né? Não tem um momento para viver a sua espiritualidade, não busca um processo terapêutico, independente da metodologia que seja. Não busca, às vezes, né, de uma forma periódica, tá num treinamento de desenvolvimento pessoal, buscando recursos de desenvolvimento humano, né? E se você não busca, você também não inspira seu time a buscar. Então, além de você ser uma pessoa que vai se desequilibrando ao longo do tempo, você não inspira teu time a fazer esse movimento que também é importante para todo mundo. Total. Né? E o que a gente faz inspira muito o time mesmo. Muito. Eu, por exemplo, tenho 2 anos e meio que eu entrei nesse processo muito forte de despiorar, né? Aí eu comecei a me alimentar melhor, fazer atividade física e tal. E eu nunca numa reunião dentro da empresa, hoje a gente já tá com mais de 100 colaboradores, falei assim, galera, vocês têm que comer bem, vocês têm que se alimentar, vocês têm que cuidar, né, da saúde, da produtividade, da autoestima, do teu marketing pessoal. Eu nunca falei isso. Mas na empresa tem até um grupo de WhatsApp que se chama Quilômetro, que é uma mensuração de quantos quilos eles estão perdendo, assim, sabe? Que legal. A maioria das pessoas do time fazem alguma atividade física, sabe? Por quê? Porque isso é reflexo de uma atitude minha, reverbera, né? Inclusive, na nova sede do Grupo Acelerador, nós vamos ter uma academia interna lá. Vou querer treinar lá, E só tem 2 públicos que poderão acessar essa academia, viu? Os colaboradores e os Giants. Aí sim. Preparem-se, vocês vão receber um cartãozinho VIP lá de acesso integral ao parque de diversões Acelerador Empresarial lá do Grupo Esse Acelerador. acelera tudo, se prospera em todas as áreas. Legal. Um bloqueio que eu vejo muito que as pessoas têm, especialmente os empresários, é treinar novos músculos. O que é isso? Desenvolver habilidades novas. Porque isso envolve passar num processo de desconforto. Sim. Vou dar um exemplo meu, que se eu tivesse me aberto para melhorar isso antes, talvez eu tivesse tido o resultado mais rápido ou sofrido menos ao longo da minha jornada. Então eu sempre tive um talento natural, porque eu percebo isso, a gente vem para o mundo e com o desenrolar da vida aparecem talentos mais naturais, né? Sim. Tem aquele moleque que é genial jogando bola, você fala, caraca, nasceu para jogar bola, né? Tem aquele homem, aquela mulher que pega um piano, você fala, meu Deus, nasceu para isso. Enfim, inúmeras habilidades. E eu sempre tive um talento natural para vender, sempre fui muito bom de vendas. E aí fui ficando bom nisso, só que a minha equipe foi crescendo, nossa empresa foi crescendo, e eu resistia, por exemplo, a aprender a mexer no Excel, a pensar mais em gestão financeira, a ter um raciocínio matemático. Tem uma coisa que eu tenho orgulho hoje é do meu raciocínio matemático. Há 15 anos atrás, falasse para mim assim, 10 vezes 3, Marcos. Eu, não, peraí, deixa eu pegar uma calculadora. E aí, então, eu passei por um processo de desconforto de ser um pouco mais lógico, analítico, mexer com planilha, olhar para números. Eu comecei a empreender com meu pai, né? Como vocês sabem. E eu lembro que o negócio começou a crescer. E aí a gente vendendo super bem e tal. E o meu pai era mais a entrega do nosso serviço, né? E às vezes ele vinha para mim e perguntava assim, tá vendendo bem, mas qual a margem? Aí eu falava, pai, não me pergunta da margem. Eu não gosto de fazer essa conta, meu negócio é vender. Você falava isso? Falava. Nossa, não acredito.
acredito. Falava Fiquei isso. chocada agora. Não me pergunta, meu negócio é vender. Então eu resisti, porque o ser humano, ele gosta muito da familiaridade, né? Você vai nos mesmos restaurantes, você se deixar, você sentar com as mesmas pessoas, você faz as mesmas coisas, as mesmas viagens e tal. Então eu vejo que eu encaro isso como um bloqueio. Então, se a pessoa ela gosta de música clássica, por exemplo, bota um outro tipo de música para ela não gosto, não suporto, e ela não se permite treinar o ouvido para quem sabe gostar daquilo. Eu, quando casei com a Aline, por exemplo, vem da minha criação, é claro, né? Eu só comia arroz, feijão e bife. Eu não comia nada, eu não comia estrogonofe, eu não comia feijoada, eu não comia parmegiana, eu tinha nojinho de comida com molho, né? Bem menino criado com vó. Que bom que você falou, agora você já me deu licença poética pra falar. Aí, a Aline, ela foi me treinando, me confrontando. Eu lembro que várias vezes, assim, não vou comer isso. Ela não vai comer por quê, menino? Experimenta, você nunca comeu. Toma vergonha. Primeiras viagens internacionais que a gente fez, às vezes a gente estava lá num certo país e ela, vamos, por exemplo, estamos na Grécia, vamos num restaurante típico? Aí eu, não, vamos no McDonald's, nesse nível, sabe? Só que aí eu treinei meu paladar. Sim. Então, hoje, o meu repertório de coisas que eu gosto de comer é extremamente maior. E eu acho que as pessoas deveriam aumentar o repertório de tudo na vida, não só do paladar, né? E isso vai muito ao encontro do dia a dia do empresário, né? Porque é muito fácil a gente cair no conto de contratar pessoas iguais a gente. Por quê? Porque daí elas questionam menos, elas já têm a mentalidade parecida, já flui, né, melhor e tudo mais. Quando eu comecei a contratar pessoas complementares, me tirava muito da zona de conforto. Porque daí elas perguntavam mais, questionavam mais, trazia pontos que eu não estava vendo. Só que foi só assim que a empresa começou a decolar. Exatamente. E vai muito ao encontro desse ponto, né? E conforme a empresa vai crescendo, você precisa ser diferente e melhor, né? Exato. O desafio que a Tassi está vivendo agora, aí daqui a algum tempo a empresa dela agora talvez está com 100 pessoas. Então talvez ela vai ter que ser ainda melhor, por exemplo, em indicadores, Sim. em planejamento estratégico, em análises financeiras, algo que não é bem o talento dela. E aí, às vezes, o que é dito que eu não concordo é assim, mas você contrata quem faz. Sim, você contrata, mas você precisa saber um pouco para gerenciar essa pessoa, né? Você não vai ser o maior expert, mas um pouco você tem que saber. É como um maestro que consegue ouvir se o instrumento está afinado. Sim. Ele não toca todos os instrumentos, mas ele consegue ouvir, né? E meu avô já falava, né? Se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Até para você contratar, como que você contrata alguém dentro do seu negócio que você não faz ideia do que aquela pessoa vai fazer, né? E eu lembro também uma vez que eu estudei versatilidade e liderança, sabe? Liderança estacional, apoio, direção. E que o grande líder é aquele que transita e faz a sua comunicação de acordo com a pessoa que está ali na frente. Sim. Né? Então, eu sou assim. E é isso. Você não entendeu nada, então, sobre pessoas, sobre liderança, sobre... Perfeito. Você precisa... A pessoa chegou na sua empresa, ela pode ser maravilhosa num outro setor, mas ali, ela tá chegando. Então, você tem que ir para liderança nível 1 ali, né? Você tem que direcionar, você tem que ter paciência para ensinar, para explicar. Depois, dependendo da maturidade, vai, né? Exatamente. Mas determinado ponto você tem que transitar. Dependendo de quem você está falando, com quem você está falando, esse movimento empático, você precisa sair de você. Então, a minha visão é que a empatia é um dos segredos mais incríveis para você conseguir essa versatilidade também. Esse trânsito, Total. né? Sair um pouco daquele ego. E aí a gente volta pro danado. Eu quero trazer para a mesa o seguinte tema, né? Crenças. O que vocês entendem e podem falar sobre crenças? Sim. Eu acho que tem até complementando o que a Tassi falou, que eu aprendi com o Denner, da V4. Ele falou assim, todo departamento novo na empresa, a gente precisa descer, minimamente. E aí, quando ele falou aquilo, porque a gente está numa fase de contratar mais pleno e sênior agora, até para trazer mais repertório para a empresa e tudo. Só que mesmo contratando, eu me pegava irritada, porque eu falava, gente, mas eu contratei uma pessoa sênior, eu tenho que descer.
não é possível isso. E aí ele acabou comentando isso comigo e mudou muito o meu jeito de enxergar o descer. Eu não tô descendo para fazer o trabalho da pessoa, mas é para estabelecer as diretrizes, Exato. Para participar do básico. E eu ficava muito presa, e eu acho que isso é uma crença, de que quando você vai crescendo o time tem que dar conta daquilo. E não é uma realidade, né? A gente sabe que vai ter esse momento de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Espero que passe um dia, mas acho que vai levar um tempo ainda. Um dia a gente chega lá. lá. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas fez muito sentido isso que ele falou, e eu acho que vai ao encontro desse ponto. Conforme a empresa vai crescendo e você vai criando camadas de gestão, por exemplo, no IBC eu cheguei a ter 4 camadas de liderança numa determinada área. Aí você continua descendo, mas você desce menos. Sim, desce então, uma, duas. Por exemplo, na área comercial, a gente chegou a ter a diretora comercial, os gerentes comerciais, os coordenadores comerciais e os vendedores. Uhum. Então, de vez em quando, uma iniciativa nova no comercial, eu tinha que descer, mas eu descia junto com a diretora, no máximo junto com o gerente. Entendi. Não descia lá embaixo junto com o vendedor. Aí acaba sendo uma descida mais leve um pouquinho, né? Mais junto, né? Mas essas movimentações dentro da empresa significa muito que você está sendo estratégico. Porque quem está sendo estratégico no negócio, que nada mais é do que sendo relevante, é quem consegue ter mobilidade de agenda para socorrer o que precisa e para priorizar o que é alavanca, o que é a avenida de crescimento. Então, de vez em quando, você vai ali, aí você desce, enfim. Então, se você não tem uma rotina que você é muito refém de pequenas tarefas operacionais, você tem mais mobilidade de agenda para ir onde tem que ir, né? Sim. O que você tem a falar sobre crenças, Nossa, Tassi? meu querido, é um estudo profundo que eu faço em cima disso, sinceramente. Porque, assim, como eu estudo muito a potência do ser, a essência, tanto Nossa, que o nome adoro da essa empresa palavra, potência. é muito potente. O ser é muito potente em essência. Verdade. Só que por que os resultados dele não são tão potentes quanto a essência? Quanto essa... Porque tem tudo, o ser humano já tem tudo dentro dele. Por que os resultados dele não são compatíveis a essa força interna, que tem todos os recursos ali dentro? Tem criatividade, tem poder, tem amor, tem generosidade, tem altruísmo, tem criatividade, tem tudo dentro. Por que é que os resultados do danado não são compatíveis a isso? O que é que pega? Por que não... A bendita da crença que tá lá no mental inferior. Aquilo que eu acredito vai ditar o meu resultado. Porque ninguém faz nada, eu não libero essa minha potência se o meu mental inferior falar assim, não vai, porque isso vai causar dor. Não vai, por memórias passadas. E memórias que às vezes não são nem nossas, né? Exato. Aí tem lá o arcaico, genética, o que os nossos pais falaram, a nossa cultura, né? Tudo isso foi formando e nos contando o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. E a gente foi aceitando e foi formando esse bloco de crenças. Então, se eu não faço algo, não é porque eu não tenho a potência de não fazer, não é porque eu não posso ou não consigo, é porque eu não acredito. Lá dentro de mim tem algo que fala, não vai, porque isso vai gerar algum problema para você. Então eu vejo, né, agora essa questão polêmica de, o governo vai, não vai. Tem nada a ver fora, é o que eu acredito dentro. Se eu acredito que agora é hora de prosperar, que o Brasil vai crescer muito, e é isso que eu vou fazer, eu vou ampliar minha empresa, eu vou trazer novas pessoas, eu vou criar produtos e serviços, eu vou olhar para o mercado, eu vou entender a necessidade e vou ampliar, porque eu acredito que vai prosperar. Sim. E aí eu ajo nessa direção, e aí eu tenho resultados proporcionais à minha ação. E aí fortalece a minha crença que eu posso, que eu consigo, que o mercado está aberto. Uma pessoa que está... meu Deus, porque vai dar tudo errado agora. O que vai acontecer? Eu vou ficar quieto, eu vou guardar, eu vou reservar meu dinheiro, porque agora eu não posso investir em nada. Crescer a empresa jamais, agora é hora de demitir. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai bloquear a criatividade, tudo que ele tem para entregar, não vai agir, porque ele tá com medo, né? Porque para mim o medo é o oposto da fé. Medo é uma expectativa que algo errado vai dar ruim o negócio ali. E a fé é a expectativa que algo vai dar certo. Então, se eu tenho uma crença que uma expectativa ok, eu vou agir e eu vou ter resultados proporcionais. Mas se eu não ajo, se eu tô com aquela crença, não posso, não vai, o que eu vou ver? Eu vou ver pessoas, porque eu atraio, a gente é magnético, a gente vai atrair pessoas naquele mesmo clã. E aí eu vou ver o quê? Tá vendo? Fulano deu errado, Beltrano deu errado, ainda bem que eu não fiz.
Por quê? Porque ele vai ver aquilo que ele acredita também. Total, Então ele vai ficar total. no meio de pessoas que ele tem a mesma energia, que tem a Assistir mesma programas, frequência. né? Assistir programas, ouvir músicas, tudo Grupo. que deixa Total, a pessoa o naquela- grupo de WhatsApp que você tá Caramba, eu tenho é vontade de das chorar. coisas que você gosta de ouvir e a lente que você Exato. tem pro As mundo, né? músicas, o que você ouve. Eu parei de ouvir música de corno. Falei, meu Deus, Vai que eu meu marido atraio um lindo. chifre pra minha vida, né? Meu marido lindo, eu que não vou ficar escutando, eu só vou assistir. Pode Boa, acelerar. boa, gostei. Quero melhorar a empresa. Inclusive, Tássia, eu falei para muitos empresários nessa transição de governo, falei, ó, você tem a opção de frear, mas quando você freia, fica mais fácil te ultrapassarem. E o negócio é muito ritmo, né? Uhum. Claro que a gente não pode ser imprudente, eu acho Claro. que tem uma luz vermelha, mas tá longe de ter um caos. Uhum. E realmente, aquilo que eu digo para mim acaba sendo a minha verdade individual, a minha crença e o meu comportamento é baseado nisso. né? Tem até uma historinha que eu conto para evidenciar a força da crença, e depois eu quero compartilhar uma crença que bloqueou muito meu crescimento enquanto empresário, que é assim: se uma pessoa acredita de verdade que passar debaixo de uma escada dá azar, vocês acham que ela vai passar? Não. Não vai. Não vai passar. Não vai, ela não vai passar. Então, olha a força da crença, né? A força nos faz, às vezes, acreditar em algo, nos faz em busca daquele algo. Sim. Quando a gente estava com a empresa não tão grande ainda, lá no IBC, e eu lembro que a gente estava lá no negócio familiar, crescendo, e a gente faturava uns 300 mil por mês. E eu não acreditava que dava para faturar 1 milhão por mês. E ó, que uns 12 anos depois a empresa está faturando 10, 12 milhões por mês. Uhum. E muitas vezes o empresário ele tem essa crença, tipo assim, ele não Uhum. acredita. Ah, eu faturo 500 mil por mês, não dá para faturar 5 milhões. Eu não tô dizendo que vai acontecer do dia para noite. Uhum. Eu não tô dizendo aqui. Mas você cria um teto mental na sua cabeça Sim, e os nossa. teus comportamentos vão de encontro a, no máximo, bater naquele teto. Uhum. E parece que você começa, porque eu passei por esse movimento, quando eu percebi que eu já tinha chegado onde eu tinha estabelecido quando eu comecei a empresa. Eu falei, nossa, mas eu tô sem a próxima visão. E eu fiquei assim, entrei num buraquinho negro, assim, pensando, né, meu Deus, o que tá acontecendo comigo e tal. Eu fiquei um tempinho lá refletindo sobre isso, e era exatamente essa falta de enxergar, e você começa até a cometer erros para se manter naquele número. Uhum. Eu passei por isso. Tava crescendo, aí cometi um erro aqui, um erro ali, ou não investia tanto em tráfego, em atração, ou formar mais gente, porque não, mas isso aqui já tá muito bom, né? Mas por falta de enxergar esse próximo passo. E isso vai ao encontro, na minha visão, existem 3 níveis de crenças que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. Tem as crenças que nascem com a gente, que é da nossa essência, né? Você podia ser formado por qualquer pessoa, você teria aquele jeito seu de funcionar. Ali, né, que já vem. Um jeitão que é só seu, né? Existem as crenças familiares que a gente vai absorvendo ali no centro familiar que a gente tem, e aí a gente não controla, né? Na infância, na adolescência, não controla isso. Você convive com aquele ambiente diariamente. E a gente tem depois a social, que aí a gente controla. Né? Só que a gente demora um tempo de maturidade para escolher, né, amigos. Eu tive a sorte de morar em 10 estados, então não durava muito tempo as amizades, não tinha WhatsApp, né, na época que eu mudava muito. Então eu ficava mais ali com as minhas crenças pessoais e com as familiares. E eu tive uma família que nunca empreendeu, mas sempre intraempreendeu. E isso facilitou muito o meu pensamento, mas às vezes eu vejo empresários criando uma CLT para ele mesmo. Né? Ele cria um negócio, mas aí de repente ele tem uma margem legal e aí começa só a repetir. Só que a empresa que não cresce, ela tá morrendo, né? Ela tá morrendo aos poucos. Então é um desafio constante de revisitar. E a empresa que não cresce, ela vai ficando dependente do dono. Também. Tem gente que pensa assim, vou enxugar o meu negócio para eu ter mais liberdade. Se você for um autônomo, que nem a Tassi falou, você vai ter ali uma certa liberdade, mas é uma liberdade tipo assim,
Limitada. Total. Se você, física. E se você não trabalha, você não ganha. Se você fica 60 dias de férias, lascou, né? E não é liberdade, é autonomia, né? Exato. Então, assim, eu falo que, assim, a verdadeira liberdade você encontra no crescimento. Porque quando a empresa fica 10 vezes maior no futuro, você consegue ter mais liberdade. Por quê? Porque você vai ter pessoas que funcionam, que você confia, você vai ter os processos bem definidos dentro da empresa. Então, se você quer de verdade uma liberdade, o teu negócio vai ter que ficar 10 vezes maior. Pode ser que isso demore 1, 2, 5, 10 anos, porque isso te dá a capacidade de você realmente ter poder de escolha, né? No ano passado, eu e a Aline, a gente estava computando se a gente bateu nossa meta de férias, que é 60 dias. A gente bateu certinho, 60 dias. Eu lembro que quando a empresa era muito menor, eu tinha lá 10 vendedores, eu cuidava dos vendedores, eu não conseguia ter paz. Eu respondia proposta de vendedor até 11 da noite, final de semana. Dependia muito de mim. Né? Depois, com 100 vendedores, com diretora comercial, gerente comercial, enfim, eu trabalhava menos e a minha equipe vendia mais. É claro que isso é um processo que exige muita competência, né? Uma crença que é muito falada assim, pelos empresários, né? E eu acho que vem lá dos avós, dos pais, porque eu acho que você foi muito certeira, Zora. As crenças vêm muito do nosso convívio social, né? Muito do nosso convívio social. É aquele famoso, né? O olho do dono que engorda o gado. Ouvi isso demais, porque minha família ainda é agro. Então, eles falam muito e vivem isso diariamente. Isso. Só ganha o ouro se arrancar o couro. Já viu essa? Eu já ouvi. Já ouvi essa. Já tinha esquecido. E que são, assim, é crença mesmo, né? Ou seja, é uma verdade individual, mas que não é a melhor verdade para te dar performance, né? E sabe uma coisa que eu acho muito legal sobre saber que crença é legal, que crença que não é? É o resultado daquela pessoa, da vida daquela pessoa, né? Então, isso é bom. Então, assim, porque tudo é ponto de vista, porque qual é a verdade? Qual que é a realidade real? Se isso existe, né? São pontos de vistas. Então, não dá para você afirmar que o que você acredita que é o certo e que o outro tá errado, né? A sua religião é a certa e a de todo mundo não é. Não existe isso, né? São pontos de vista que a pessoa se conecta de acordo com a afinidade. Mas qual é a verdade por trás? Aí eu sempre me questionei muito, né? Então, por onde ir? Né? E aí veio muito forte sobre a vida daquela pessoa. O que ela vive conta sobre aquela crença e se eu pergunto para ela sobre aquilo que eu quero aprender ou não. Então, se eu quero aprender como crescer a minha empresa, eu não vou perguntar para um familiar que não tem empresa. Eu não vou perguntar para um amigo que não conhece sobre isso. Ele pode me amar. Ele vai falar, pô, uma furada isso aí, tá? Isso vai tirar a sua paz, isso vai te cansar. Por quê? Porque ele não é referência. Então, se tem alguém que cresce, quais são as crenças dela? Então, eu vou buscar conversar, porque o mindset daquela pessoa que eu vou conversar é a maior riqueza que ela pode me entregar. São as crenças dela. E quando eu pergunto para ela sobre o que ela faz, como ela vive, quais são os comportamentos, como vive, como se reproduzem, né? Que onde mora, que come. Quando a gente mergulha a fundo nesses seres, né, nessas pessoas que têm grandes resultados, aí você começa a entender o que eles faziam para que você tenha também resultados proporcionais, né? Eu tenho um grande mentor, que inclusive CEO da minha empresa, que é Jesus, que eu sou apaixonada, porque para mim é um grande ser que passou pela Terra, né? E trouxe muitos ensinamentos. E aí, na dúvida, eu sempre fecho os olhos e falo assim, Senhor, se você estivesse aqui agora para resolver essa questão, que conselho você me daria, né? E como a essência, ela tem conexão com várias mentes, vamos dizer assim, a gente se fala, né? É igual o celular, eu não tenho um fio ali ligando, mas tem uma conexão, tem uma energia que conecta, né? Então, lá dentro, a gente ouve. Porque essa essência mais pura, ela tem essa conexão, né? E aí, quando você ouve, você fala, é por ali. E se aquilo valida, vai gerar crescimento. Eu sempre tenho uma sequência. Vai ser bom pra mim? Vai ter evolução na minha existência? Não que vai ser confortável. Eu vou evoluir? Vai ser bom pra mim? Vai ser bom pro outro? Isso que eu quero escolher? Vai ser bom pras pessoas que eu me relaciono? Elas também vão evoluir? Vai ser bom pro todo? Eu vou prejudicar o planeta em algum setor?
E se as 3 respostas forem sim, eu valido aquela sensação, aquela ação que eu preciso tomar. E aí eu falo sim. E aí, se aqui dentro gera paz naquela ação, mesmo que seja trabalhosa, que é o que eu estou vivendo hoje, é para aquele lugar que você tem que ir. E aí o corpo você da vai gente buscar, fala muito, né? E aí esse próprio universo, esse Deus maior, essa sabedoria, ela vai trazendo pessoas, ela vai atraindo. Aí você tá conversando com alguém, fala daquele assunto que você conversou às vezes com a Aline ali no quarto, aí vem uma pessoa, conversa sobre exatamente aquilo que você precisava. O universo parece que começa a conspirar ao seu favor. As coincidências isso, não são coincidências. Hoje eu sinto isso, parece que o mundo tá cooperando comigo. Exato, é a cooperação. Parece que vai acontecendo coisas assim que eu falo assim, não, peraí, tem alguém intercedendo aqui, porque me apresentou trouxe esse funcionário, trouxe esse parceiro. Não, aconteceu isso aqui no mundo. Não, mas teve esse fato aqui nessa viagem. E aí parece que tem assim uma conspiração positiva universal que me ajuda. Por isso que eu digo assim. Alinhado à sua essência. Nasceu com esse propósito, né? Eu acho que é Romanos 8, 28, 8, que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e fazem de acordo com o seu propósito, né? Que foram chamados. Então, se você está no seu lugar, por isso que o meu trabalho é ajudar as pessoas a saberem quem elas são. Qual é o seu lugar? Onde você está na sua potência? Essência, né? E aí, quando você está nesse lugar, o universo conspira, porque é exatamente onde você precisa estar. E quando a gente está muito angustiado, com tristeza, com alguma coisa que está fora, vai buscar dentro, e aí a própria vida vai te mostrando o caminho. Então, nesse momento, por exemplo, quando veio, né? Agora você precisa multiplicar, não dá mais para ficar só com você esse conhecimento. Vai lá e multiplica. Sim. Quem me falou isso? O chamado vem, né? É um chamado. Aí eu falei, vou pedir ajuda para quem? Quem tem crenças que facilitam o meu crescimento na empresa neste momento? Então, quando eu fui até você, foi porque eu sabia que as suas crenças me levariam nesse lugar de propósito que eu ouvi de um sagrado. Legal. Então, tem as pessoas que são os anjos que eu falo na nossa vida, que são aquelas pessoas que elas não são perfeitas. Mas elas têm algo, elas têm crenças que te auxiliam a dar um passo na direção daquilo que seu coração já sabe onde você deve ir, né? E então eu honro muito. Que legal. Sua Obrigado. vida por esse passo que eu tô dando obrigado, Tassi. nesse chamado maior. E eu vejo a sua empresa cada vez mais gigante, cada vez mais maravilhosa, porque você tem uma entrega muito poderosa, né? Você tem um produto que entrega, porque eu já ouvi de várias pessoas. Tem o interesse, tem metodologia, não tem como dar errado. Vai ser cada vez mais certo. Você ia contribuir com algo, Zora? Sim. Um exercício que eu faço muito, quando eu percebo que eu estou repetindo muito uma frase, uma expressão, que geralmente é uma crença, eu começo a trocar por pergunta. Porque eu acho que um dos desafios e desse exercício constante de lidar com as crenças é começar a confrontar as nossas próprias crenças. Porque eu acho que quanto menos maduro a gente é, mais a gente espera o universo confrontar, né? As pessoas, o que a gente assiste, o que a gente vê, situações. E quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente começa a perceber que a gente é que precisa confrontar as nossas próprias crenças. E desde que eu comecei a trocar minhas crenças por perguntas, como pode ser melhor, como pode ser mais leve, como pode ser mais prático, como pode me dar mais resultado, né, com menos desgaste, não é com menos esforço, porque eu não acredito nisso. Isso vai fluindo melhor. Então, acho que é um exercício que vale a pena convidar todo mundo, né, para fazer, principalmente o empresário, que é sempre a pessoa que dá a palavra final. Então, a gente é muito acostumado a falar e todo mundo obedecer. Aí, quando vem alguém e confronta, às vezes a gente fica incomodado. Eu já fiquei muitas vezes. Quando vem um confronto, eu falo, gente, mas se eu tô nessa cadeira, é porque eu sei a resposta. E aí, quando eu comecei a sair um pouco desse papel, ficar mais leve, então vamos olhar por outros ângulos e fazer mais perguntas, a gente começou a ter mais resultado. Eu acho que é um exercício que vale a pena fazer, sabe? Adorei. Substituir essas diretrizes por perguntas, né? Ao invés, ao invés de né? Não, isso é o como, né? E você tá se questionando, se entregando. Acho que isso vai enriquecendo ali o que você pensa e como você pensa, né? Vamos falar agora de medo. Acho que medo é uma coisa tão universal, tão presente, enfim.
Eu mesmo, muitas vezes eu vou fazer uma entrega na própria imersão, acelerador empresarial. Eu sinto um pouco de medo antes. Às vezes me perguntam, né, você ainda tem medo? E eu falo, tenho, um pouco eu tenho. Acho que o medo, ele tem uma parte boa que ele te traz responsabilidade, né? Ele te traz ali um estado de alerta que te faz olhar para variáveis e detalhes e você percebe melhor o contexto e atua com mais precisão para que aquele medo não se transforme em realidade. Então, assim, um medo que eu tenho é de que algum dia alguma turma não seja extraordinária, sabe? E aquilo vai me gerar um sentimento de frustração enorme. E aí, com base nesse medo, toda a turma eu me preparo energeticamente, intelectualmente, fisicamente, reviso o roteiro, chego, faço todos os rituais com todo mundo, puxo o time e tal, porque a gente não tem ali uma segunda chance de gerar um grande impacto em 90% dos empresários que vão estar no acelerador empresarial, né, apenas uma vez. Temos aí uns 10, 20% que acaba refazendo o programa, mas a maioria não refaz, né? Acaba fazendo outros programas nossos. Então, acho que o medo ele é muito presente na condição humana, né? E ele tem prós e contras, né? Então, tem um livro que eu amo, do Pressfield, que ele fala sobre a resistência, que é o medo, né? Que eu gosto muito de filosofia, né, também. E ali eu entendi que a resistência que vem muitas vezes através do medo é para te contar exatamente onde você precisa ir. Então, todas as vezes que o medo aparece, é para te mostrar que atrás dele está o seu sucesso. Então, quando você se prepara, que o medo está ali, você se prepara para entregar um acelerador, mesmo você já tendo feito isso centenas de vezes, ele está te falando assim, ó, se prepara porque aqui, ó, está seu sucesso. Então, não relaxa. Legal. E não entra na prepotência de achar que você já entendeu tudo, vai lá e não olha. Preocupe-se com os detalhes, olhe as pessoas, fique atento aos detalhes. Ele te mostra. Só que o grande problema é a falta ou excesso de qualquer coisa. Então, a falta do medo, você pula de um prédio e você se mata. Vira imprudência, né? Você fica imprudente. Mas o excesso do medo, ele te paralisa. Ele não permite que você evolua e tenha sucesso na sua existência, né? Então, eu vejo... A minha crença é que o medo... é uma seta para falar assim, ó, sabe aquilo que realmente vai funcionar, tá atrás dele. Então vai lá e vai com ele mesmo. Legal. Traz ele junto, porque ele não vai, é da nossa condição humana. Sim. Mas fique atento às questões que você vai precisar se preparar para entregar o melhor. Mas não ele te impedir de realizar algo, entende? E existe uma utopia de que um dia eu vou parar de sentir esse medo. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas deixando de fazer coisas diferentes, ou arriscar, ou assumir compromissos maiores, por pensar, não, se eu esperar mais um pouco, o medo vai passar. Aí eu vou lá e faço. Mas ele não vai passar, Só que porque não. Não vai. Primeiro é uma emoção básica. É uma emoção que, se você não tem, você tem um problema patológico, né? Não é uma coisa assim, eu não tenho porque eu sou muito autoconfiante. Não. Se você não tem medo, tem que dar uma procuradinha no psiquiatra, né? Isso é importante, porque eu vejo as pessoas paralisadas, esperando a hora que vai chegar um momento que ela não vai sentir esse medo. Ele pode até diminuir com o tempo, com mais maturidade, mas ele não apaga, não some. Então, fazer mesmo com medo, como você falou, ele é muito importante, porque se eu parar para refletir, eu acho que não teve nenhuma decisão que eu tomei com medo que foi ruim. Geralmente as decisões ruins que eu já tomei na vida, eu tomei tranquila. Você tava falando e eu tava pensando, né? Nossa, que exemplo que eu podia dar de alguma situação que deu errado e eu tava com medo. E eu não consigo lembrar. Não, geralmente, grandes decisões que impactam mesmo nosso destino, nosso futuro, a gente tomou com medo, né? Exato. A decisão mais acertada que eu tomei na vida até hoje foi casar com a Aline. E eu lembro que eu fiquei num cagaço total. Tipo, chamo ela pra casar ou não? Na época eu tinha 23 anos, eu já tava ali começando a ter algum sucesso, a empresa, né, bem sucedida, prosperando, eu já tirava uma grana ali boa por mês.
Eu lembro que eu tinha um Sonata, acabou de chegar o Sonata no Brasil, fui, comprei 100, 120 mil à vista. E aí você jovem, de uma família normal que te traz crenças, inserido numa sociedade normal que te traz crenças, né, com amigos ali falando, cara, você é tão bem sucedido e tal, vai curtir, tá namorando, vai curtir, enfim, né, a minha referência social, todos meus primos, meus amigos, não, você tem que curtir e tal. Então vinha o dilema assim, será que eu caso com essa menina, né? Aí eu lembro que tinha um amigo meu que me fez uma seguinte reflexão, é engraçado, mas faz sentido, né? Marcos, já parou pra pensar que quando você casa, você decidiu comer o mesmo doce de leite o resto da vida? Eu pensei, falei assim, enjoa. E eu tinha essa indagação, pô, mas será que a pessoa consegue ficar junto mesmo? Esse papo de fidelidade, né? Décadas sendo fiel à mesma pessoa, com o mesmo doce de leite, vai enjoar esse doce de leite. E aí via, né? E eu pedi ela em casamento com muito medo. Não, tava encagaçado, assim, muito cagaço mesmo, assim. Então acho que tinha ali 80% de convicção e 30% de dúvidas, né? Então, eu percebo que as decisões que nos colocam em circunstâncias, em momentos definidores, separam antes e depois, sempre tem alguma carga de medo. Tem gente que pergunta pra mim assim, Marcos, você tinha certeza que sair da sociedade com seu pai, sua família, sair do IBC, deixar aquele império, você tinha certeza que ia dar certo, você tinha muita confiança? Eu falo, claro que não. Depois que dá certo, todo mundo acha que foi tudo planejado. É claro que não. Eu rezava, eu orava, eu liguei para todos os meus conselheiros, todos os meus mestres, eu falei sei lá quantas vezes com a Aline, eu escrevia no papel, escrevia no celular, eu nadava nas minhas piscinas, eu pensava, meu Deus, mas isso e aquilo, enfim, sabe? Então, não foi uma decisão sem medo. Acho que as melhores decisões da vida, elas têm algum nível de medo, né? E eu tenho uma técnica que eu ensino para as pessoas para lidar com medo quando ele é excessivo demais. Eu acho que a Tassi foi brilhante, né? O problema é o excesso ali do medo, né? Que às vezes a pessoa fala, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de delegar, eu tenho medo de contratar, eu tenho medo de ser feliz. Eu tenho medo de ensinar para meu funcionário ele virar meu concorrente. Vários medos, né? Pagar treinamento e ele pedir demissão. Exato. Eu falo assim, já que você tem medo, que tal você substituir os seus medos? Capacidade de ter medo você já se provou que tem. Então, ao invés de ter medo de contratar, de crescer, de ser feliz, de ter uma vida incrível, por que você não tem medo de ter uma vida medíocre? Por que você não tem medo de morrer arrependido? De ficar escravo da sua própria empresa. Exato. Por que você não tem medo dos seus concorrentes te atropelarem daqui 20 anos a sua empresa deixar de existir? Você tá nesse confortinho aí, eu faço aqui uma grana, tal, enfim, mas e daqui 10, 20 anos? Tá vindo muita tecnologia, tá vindo muitos concorrentes, muita empresa de fora, a movimentação do mercado é muito grande, né? O mercado, ele é cruel, a natureza é cruel, né? Eu até falo que 50% dos filhotes de águias, eles morrem tentando o primeiro voo. A mamãe águia deixa o filhote passando fome para que ele tenha a necessidade de pular. Ele tem que saltar. E na hora que ele salta, para fazer o primeiro voo, metade cai no chão, espatifa e morre. Então a natureza é cruel. Tem as adversidades da vida, né? Tem a nossa essência, a nossa potência, mas tem muita dificuldade. Então, assim, troca o medo, né? Começa a ter outros medos. E eu já substituí medos, assim, sabe? Por exemplo, eu tinha muito medo de falar em público também, né? E aí eu comecei a ter um outro medo, que era o medo de nunca ser feliz de verdade profissionalmente. Porque quando eu comecei a falar e levar minha mensagem, eu tinha vários incômodos no meu contexto profissional, né? Dentro de empresa familiar, incômodos de atritos no negócio, tem diferença de gerações, né? Então não é que eu tenho razão e meu pai não tem, um é melhor, não, é só o modo de ver o mundo é diferente, são pontos de vista. Eu sei como é, porque uma das minhas sócias é minha mãe, né? Então você sabe como é que é. Então eu comecei a ter esse medo. Falei, cara, e se eu nunca for feliz de verdade, assim, 100%, que eu via que meu pai amava o que ele fazia, numa visceralidade, assim, e eu também amava o que eu fazia, mas não era no nível que ele amava.
o nível que ele amava era o dobro do nível que eu amava. E ó que eu amava muito. Então eu comecei a ter medo de nunca conseguir ser tão feliz quanto ele era e tão realizado quanto ele era no trabalho. Isso me deu força para ir pro palco e começar a gravar vídeo, fazer o que tem que ser feito, encarar, entendeu? Né? Encarar. Você buscou um medo maior e pior. Exato. Troca o medo, pô. Já que você se provou que você é capaz de ter medo, troca o medo, né? Usa a inteligência para mudar a pergunta, né? Fazer perguntas novas, né? Meninas, vocês com toda essa experiência, expertise, qual que é o tema que cada uma das duas mais gosta quando se fala de desenvolvimento humano, de florescer as pessoas, da pessoa crescer ali enquanto ser humano? Que tema vem aí no coração de cada uma? O meu principal você precisa saber quem é você, quais são suas sombras que você vai precisar iluminar e o que você tem de luz para auxiliar quem ainda não deu conta, sabe? E encontrar isso, quem é você em essência, e viver você e evoluir, servir, curtir aqui. Eu falo que aqui a gente está para evoluir, que é um grande propósito, para servir, porque maiores líderes, maiores servidores, e para curtir, porque esse mundo é lindo, né? Então, inclusive, os recursos que vêm das empresas, quantas pessoas também podem usufruir, curtir mais a vida, porque você serviu e evoluiu, né? Então, essa tríade é o que eu não abro mão, nem na minha vida, nem nos atendimentos, e que vai comigo, sabe? Ampliando a essência, iluminando aquilo que você ainda não deu conta, auxiliando quem não deu, evoluindo, servindo e curtindo. Legal, adorei essa tríade aí. Servir, evoluir e curtir. Espero poder curtir mais com os anos passados. Não, mas eu já curto a doidada. Eu até tenho um certo mantra que eu e a Lilica temos, que é assim: se isso aqui não for fazer a gente mais feliz, é melhor nem começar, né? Não significa que vai ser fácil. As pessoas têm uma certa utopia ou uma certa conotação errada sobre a palavra felicidade, né? Sim. E eu falo que ser feliz é ser funcional. É ter momentos de alegria, mas ter momentos de emputecimento. Sim. Então a felicidade não é essa coisa lúdica que você sempre tá sorrindo e seus problemas acabaram. É uma gangorra, né? É uma gangorra, exatamente. O que você ama em desenvolvimento humano? O que vem no coração? Mas o que vem no meu coração é criação de metodologia. Acho que esse é o meu... Eu fiquei pensando no que eu tenho mais dificuldade de delegar, né? Ali dentro da empresa. E acho que é a criação de metodologia. Porque eu gosto muito de criar produtos. Criar curso, criar treinamento, criar imersão. Sabe? Essa parte criativa da organização do conhecimento de alguém, né? Tanto é que é a missão da empresa, transformar o óbvio das pessoas no milagre do mundo. E porque eu acredito muito nisso, sabe? De todo mundo tem um talento que se ele ensinasse para 10, 20, 100, 1000 pessoas, o mundo ficava muito melhor. Então eu sou muito apaixonada por isso, sabe? Por organizar um determinado conhecimento para que ele possa ser multiplicado e ensinado. Eu sou muito, muito apaixonada. Por isso que eu digo que eu estudei psicologia, mas na verdade eu devia ter feito algum curso ali mais de educação, que meu pezinho na educação é muito maior do que na psicologia por si. Legal. O tema que vem aqui é gratidão. Eu vejo que eu sou um cara esforçado, inteligente, eu tenho muito caráter mesmo, mas eu sou muito sortudo. Eu sou sortudo com a esposa que eu tenho, com a família que eu tive, com a história de vida que eu também tive e com todas as vitórias e dificuldades, assim. Então eu vejo que a sorte veio muito a meu favor. É claro que eu fui retribuindo essa sorte, né? A gente pode chamar essa sorte de bênçãos também. E aí eu cheguei nessa conclusão. Esse é meu acordo com Deus, assim. Meu acordo com Deus é, me abençoa, que eu vou honrar e vou devolver essa bênção. Vou te dar mais orgulho. Meu avô que me criou morreu. Então é um acordo que eu tenho com ele também. Eu falo, vô, me ajuda aí. Eu chegar num outro patamar, você vai ver, eu vou te dar mais orgulho ainda. Então eu vejo que eu honro as bênçãos que eu recebo, e aí o universo continua conspirando ao meu favor, Deus me abençoando, as pessoas certas vindo, os clientes vindo, as amigas maravilhosas vindo, como vocês duas aí, né? E então a gente precisa ser muito grato pelo que tem. Sim. Independente do que seja esse algo que você tem. Eu acho que quando você é grato pelo que tem, você desbloqueia aquilo que você não tem.
E falta muito isso nos empresários, porque eles estão muito olhando para frente, muito olhando para o próximo carro, para a próxima máquina, para a próxima unidade, só olha para o que falta. Eu e a Lilica, a gente tem uma rotina de falar muito na cama, ou no banheiro, enfim, assim. Nossa, amor, olha tudo que a gente tem. É muito. É demais. Nossa, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, assim, e não é de agora que eu tô super bem sucedido, com patrimônio milionário. Eu vejo que isso me acompanha a vida inteira, assim, sabe? É pequenas coisas, assim. Eu lembro a primeira vez que eu consegui lá comprar um palinho velho e tal, enfim. Eu fiquei tão feliz, tão grato, assim, sabe? Ajoelhar no chão, agradecer e tal. Então a gente precisa sentir gratidão pelo que tem. Mesmo as perebas e mesmo as circunstâncias difíceis, porque ali na frente vai ter um motivo pelo qual aquilo aconteceu, né? Eu tô achando tão lindo você falar isso, eu tô aqui me coçando. Inclusive é o tema, que saindo daqui tem uma live, né? E eu trabalho muitos princípios universais, né? Então as pessoas, então tem princípios aqui que regem. A casa tem dono, né? Tem princípios. E a sorte, quando você fala da sorte, né, da gratidão, é um dos principais princípios de atração de prosperidade, de felicidade real. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que nada é em vão, ou é bênção, ou é lição. E quando você fala assim, eu sempre tive muita sorte, tudo que vem eu agradeço. Então você fala sobre as bênçãos que você recebe, mas o que eu vejo é uma crença muito fortalecida que tudo que vem é bênção. E aquilo que veio meio torto virou lição e se tornou bênção. Então, no seu caso específico, eu mudaria essa frase que tudo é bênção, ponto. Ela finalizou ali. Porque até as lições que vêm, você antecipadamente já transformou ela em bênção, entende? Você não consegue ver algo como um problema. Não, é um desafio que te ampara para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. Você vê isso nos músculos, em toda a sua vida. Você está crescendo, está se fortalecendo. Então, você não vê isso como um peso, você vê isso como um treino para realizar o que você veio fazer aqui. Isso é muito lindo. Obrigado, linda, Tássia. Eu vou compartilhar com você um exercício que eu comecei a fazer com o Ícaro. O Ícaro tá com 5 anos, eu falei, já tá na hora de começar a treinar essa mentalidade da gratidão com ele. Que legal. Né? E aí, toda vez que ele vai dormir, eu perguntava, pelo que você é grato hoje? Aí ele ficava meio confuso, sabe? Aí eu falei, tá bom, então o que você mais gostou do dia hoje? E aí ele começou a falar uma lista. E agora ele me cobra. Ô mãe, e a gratidão de hoje? Você não falou, porque às vezes tá na rotina, tá meio cansada e tal. E aí quando eu esqueço, ele me lembra. E ele começou a fazer esse movimento. Imagina, 5 anos. Que lindo. E ele fazendo esse movimento e eu percebo o quanto isso fez com que ele valorizasse mais as coisas. E às vezes a gente tá com os nossos filhos, você ainda não tem, mas sei que vai chegar a hora, que é o quanto a gente precisa também multiplicar esse sentimento com as pessoas que estão próximas da gente, que às vezes a gente faz ou escondido, ou só pensa, ou escreve mais guardadinho, e não reverbera. E quando a gente começou a fazer isso em casa, começou a reverberar dele cobrar a gente. De mãe, a gente tem que fazer o exercício hoje da gratidão, hein? E aí começou a entrar nesse fluxo, sabe? Acho bem poderoso. Legal, faz muita diferença, né? Faz. Ó, nós temos um ritual final aqui no Pode Acelerar, tá? A nossa equipe vai pôr aquela música e vai dançando até a boquinha da garrafa. Vocês conhecem? Aí nosso time vai trazer 3 garrafas e nós vamos dançar junto aqui. Vamos? Olha, combinado? Eu sou a favor de vamos experienciar a vida, que estamos aqui para evoluir, servir e curtir. Eu topo agora. É brincadeira. Vai falar com o empreendedor que tem coragem e visão. Olha que engraçado. Eu já fiz esse desafio do ritual aqui no final com um monte de gente, né?
E aí sempre que é um marmanjo, ele, não. Tá vendo como a mulher é mais corajosa, mais empreendedora. Verdade. Né? Tem gente que fala assim, as mulheres vão dominar o mundo. Tá atrasado, já dominou. Vocês, exatamente. vamos, então. Pergunta quem manda em casa, Aline ou Marcos? Quem dá a resposta final? Essa resposta é muito óbvia, né? Que nem perguntar assim, Sim, qual a cor senhora. do sol, né? A resposta é sim, senhora, né? Exatamente. Ainda bem que é brincadeira. Se fosse verdade, eu ia me lascar, porque eu teria que rebolar aqui. E eu sou duro, viu? Essa habilidade eu tenho que desenvolver. O ritual final, na verdade, eu falo para aquela câmera ali assim, ó, pode, e vocês falam para essas aqui acelerar, beleza? Combinado? Vou fazer uma contagem regressiva. Prepara aí a energia, a potência que a Tassi trouxe, tá bom? 3, 2, 1, pode! Acelerar!